Vamos lá, aí, Matheus, vamos falar do que hoje? Hoje a gente toca um pouco de SQL Server. A gente trouxe aí o Laércio e o Maciel, que esteve aqui em outras oportunidades também, especialista nosso de um montão de coisas, mas que tem um background bem forte, trabalhou já há muito tempo com banco de dados, migração de banco de dados, sejam bem-vindos ambos. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre o uso de SQL na AWS, né? E aí trazer um pouco dos cenários, as possibilidades que nós temos para este serviço. Bom, para iniciar, a primeira pergunta ali, né? Onde eu posso rodar meus workloads SQL Server na AWS? A AWS fornece duas opções para SQL Server. Uma no Amazon RDS, que é o Amazon SQL, o Amazon RDS for SQL, que é um serviço gerenciado, onde, na verdade, você faz toda a gestão do banco de dados em si, mas não tem que fazer a gestão de instância ou gestão da máquina virtual em si, e aí nós temos cenários de uso, casos para um e para outro, e o mais comum, que é utilizar o Amazon EC2 como uma instância gerenciada por você mesmo, onde você pode instalar uma imagem do Marketplace ou trazer a sua própria imagem de acordo com as regras de licenciamento que a gente vai comentar, e hospedar isso como uma instância de EC2 na AWS. Bom, aqui sobre as opções de deploy do SQL na AWS, como nós comentamos, aqui nós temos duas opções. A primeira opção é o Amazon RDS for SQL Server, como eu comentei, é uma estrutura gerenciada pela AWS, ainda assim, você não tem a gestão sobre máquina, né, não tem a gestão de sistema operacional, não tem gestão sobre patching, apenas sobre o ambiente de banco de dados. Ainda assim, algumas configurações relacionadas ao ambiente de banco, de banco de dados, você não tem acesso, né, é gerenciado pela própria AWS, inclusive, você recebe um usuário de root para a gestão da instância de RDS, mas ainda assim não é nem um SA, então é uma opção interessante. Sysadmin, né? Exatamente, não é nenhum sysadmin. Ainda assim é uma opção interessante, você tem uma gestão mínima quanto a backups e alta disponibilidade, e é uma versão bem flexível no sentido de trazer, ou para quem está iniciando um ambiente, ou mesmo para criar um ambiente de homologação, onde você teria todo o custo com uma estrutura física, né, e aí está amarrado aquela questão de refresh de 3 a 5 anos de tecnologia, você pode subir isso como uma instância na AWS e se beneficiar aí de uma série de possibilidades, né. Do outro lado, a gente tem o SQL Server on Amazon EC2, que é a versão mais comum, né, se eu puder dizer assim, onde você coloca a sua instância propriamente dita, uma instância gerenciada por você. Claro que aí as camadas padrão de nuvem ali, que é a parte de hardware, gestão de energia, entre outras coisas, você ainda assim não faz, mas aí você tem um controle maior a nível de sistema operacional, né, dependendo da sua necessidade, onde você é responsável pela parte de cluster, atualização da sua máquina, entre outros pontos. Ambas têm benefícios e dependem, né, a palavra depende é sempre uma questão que está presente em vários cenários de nuvem. Aqui eu destaquei um dos benefícios em relação ao licenciamento, comparando um com o outro, que é o seguinte: o Amazon EC2 tem modalidades, né, como, por exemplo, o EC2 em hosts dedicados, que você pode se beneficiar de um modelo de licenciamento da Microsoft, na verdade, de uma facilidade que chama License Mobility, para que você possa trazer o licenciamento SQL que você já tem comprado, ou seja, você tem um software assurance, e dentro desse contrato tem um termo para License Mobility, você pode portar essas suas licenças para o EC2 e ter uma economia em relação ao licenciamento, tá? Então, nós temos diversos cenários que isso se enquadra. Você trazer a sua própria MI e licenciar isso com o seu próprio licenciamento. Eu vou falar um pouquinho disso. Pode falar, Paulo. Exatamente. Isso que é importante saber, que a galera confunde muito, até porque algumas literaturas falam que você pode trazer sua própria licença no RDS também. Então, o RDS, que é um banco de dados gerenciado, né? Ele suportava no passado, mas ele não suporta mais você trazer sua própria licença. Essa é uma dúvida recorrente que a gente pega dos clientes aqui. Mas eu tenho minha licença de SQL, não posso para RDS? Posso, tá?
é não. O que dá para você fazer é conversar com a Amazon, conversar com um parceiro, buscar algum programa aí para a gente fazer de alguma forma um payback para você, né, substituir isso por algum outro tipo de crédito e tal. Exatamente. Então, fugindo um pouco já desse assunto de licença, voltando à parte de, quando você falou depende, só para falar, pessoal, essas questões de saber se vai para RDS ou não sei se alguém ainda fica na dúvida, aí realmente é questão de, não só da empresa, como do próprio DBA, por exemplo, eu já passei de migrações que o DBA primeiro quis, eles saíram de on-premises para a nuvem, e aí o cara falou lá, disse, não, eu quero colocar no S2 porque para mim vai ser igual como eu estou hoje aqui no meu ambiente on-premise. Então, primeiro eu quero sentir como é o dia a dia, e aí se eu estiver confortável, tiver tudo ok, aí sim, depois eu faço um projetinho para migrar para RDS. Ou seja, às vezes é por isso, é por própria, às vezes alguma coisa de compliance também, às vezes alguma outra... Né? Conhecimento, entendimento, conforto. Né? Conhecimento, entendimento, pode ser alguma caixa preta aplicação que não tem suporte para RDS, porque, sei lá, imagina que o cara precisa, por algum motivo, do sysadmin, por exemplo, ou fazer alguma coisa dentro do sistema operacional. Aí não teria como, né? Ou seja, não tem como ser RDS. Ou seja, sempre quando for ver entre um ou outro ambiente, sempre é bom colocar isso na balança e ver qual lado tem que ir, mas ambos funcionam super bem, né? Então é só questão realmente de seus requisitos. O velho não tem certo e não tem errado, né? É olhar as diferenças e ver o que faz mais sentido pro teu negócio. A questão de Linux é curioso, né? Esse diagrama da AWS que você pegou, né, lá e ele sem suporte a Linux, né? Mas duvido que o RDS não seja um Linux por baixo dos panos, né? Vamos lá. Com certeza. Com certeza. Né? Porque na versão EC2 você pode rodar tanto em Windows quanto em Linux, inclusive com a licença sua ou da AWS, né? No caso do EC2. Exato. E aí é um benefício legal porque você não tem o custo do sistema operacional, né? Mais barato. Né? Apesar de que alguém colocar um SQL Server em Linux, eu ainda não conheci, tá? Não sei se você já conheceu. Já. Eu não faria isso jamais, cara. A gente tem cliente rodando, cara. Tem cliente rodando satisfeito. Minha nossa, boa sorte. É pouco usual, né? É pouco usual justamente porque, né, você vai pegar lá toda a literatura, a documentação, fórum, vai estar em cima de Linux, né? Então, em cima de Windows, quando tiver, né? Exato, E aí a gente tem duas versões, né? O Amazon Linux, acho que é o 2.0 e o Ubuntu, né? Com as duas versões de sistema operacional ali que suportam o EC2. Né? O Amazon Linux 2 e o Ubuntu. Bom, aqui só uma visão geral da parte de recursos, né? O que as versões oferecem. Então, ali na primeira, uma comparação entre o RDS e o SQL em EC2. Aqui a gente tem versões de 2012 até 2019 agora. O 2008 saiu, 2008 R2 entrou em End of Life, né? Então ele saiu dessa lista. E para EC2, todas as versões suportadas, incluindo o Linux, como nós comentamos, né? E aí, nós temos as edições, cada edição varia de acordo com a necessidade que se tenha, né? A versão Express geralmente é utilizada por uma prova de conceito, um ambiente de teste temporário, permite aí que você crie database de no máximo 10 GB, se eu não me engano, agora são 30 databases em Express que você consegue criar, e as demais versões têm suas características, né? A partir da web, você já tem o SQL Agent, né? Já consegue rodar alguns jobs por dentro da própria console do SQL. As versões Standard Enterprise têm funcionalidades específicas relacionadas à alta disponibilidade e a backup, né? Uma das funções do Standard Enterprise, que os demais não têm, a parte no RDS, é a parte de compressão de backup, né? Agora você pode habilitar a compressão de backup dentro da sua instância, para que você possa se beneficiar aí de um consumo de espaço menor, né? É bem mais reduzido do que o tamanho real do ponto BAC. Bem menor, né? Porque isso é coisa de 50% a 60% que reduz. É bem menor mesmo. Exatamente. É uma bela economia. E aí a gestão disso acaba sendo mais simples, não só para o backup, quanto o restore também, né? E aí a gente vai para outros pontos, como a alta disponibilidade, né? No RDS você tem um modelo de alta disponibilidade gerenciado pela própria AWS, em que a sua instância já pode ser criada em múltiplas regiões, né? E para o ambiente de EC2,
você tem a gestão sobre o ambiente de cluster, como a gente comentou no início. Então, todos os cenários de replicação e desastre, como Always On, Mirroring, Log Shipping, ficam a cargo do administrador, né, no caso do cliente, configurarem esse cenário. Tá? Aí tem as funções de criptografia, você pode utilizar o AWS KMS para criptografia de dados em descanso, né, é uma função importante aqui. Autenticação tanto do RDS quanto do EC2 é possível ser feita no Active Directory, então você pode integrar a sua instância de Amazon RDS no Active Directory. Tem os modelos, né, você tem a opção de utilizar isso local, mas não é tão usual, porque a gestão de usuário é toda local também, toda nível de banco de dados, então talvez não seja o cenário tão utilizado, e aí você consegue utilizar todos os cenários de Active Directory da própria AWS ou via AD Connector para autenticar suas instâncias em RDS ou no EC2. E falando de backup, né, o RDS tem 2 modelos de backup, na verdade. Tem a versão de backups automatizados, que são, na verdade, são snapshots que são tirados ali diariamente, que você pode armazenar por até 35 dias, e esse processo é cíclico, então é feita uma subscrição do primeiro backup realizado, até por conta de espaço, e agora é possível você utilizar a função de backups nativos do SQL, utilizando store procedures ativas dentro da instância. Você consegue fazer backups direto dentro do S3, isso aí agora não só para o RDS, mas como para a instância em EC2 e até a instância on-premise, você consegue usar estratégias onde o backup é gravado direto dentro do S3, tá? Isso é animal, né? Isso é animal. Tanto ida quanto volta, em todos eles, né? Muito legal. Isso é perfeito, né? Você faz um life cycle, já atende aquelas coisas principalmente quem é banco mesmo, que tem que ter aquelas políticas no mínimo 5 anos, aí você já joga pro Glacier e segue a vida, faz um vault, né? E acabou. Exatamente. E aí, dependendo do tamanho da estrutura de banco de dados, você não fica preso à estratégia de armazenamento de fita, entre outras coisas, são coisas que cada vez estão caindo saindo de uso, né? Então, sim, é uma função bem legal. Um ponto bem válido também, pessoal, é que a estratégia padrão de backups da RDS, que é Snapshot, né? Que é a estratégia de snapshots, inclusive, tem point in time para SQL Server, né? Tem. Eu vou até validar aqui, mas acho que tem sim, point in time para SQL Server. Existe o backup automático e o backup do dia a dia, né? Agora, backup de guarda, em geral, a gente fazia ou fazendo snapshots extras, ou com uma estratégia, dando um outro software de backup e tal, tudo mais. Dessa forma, agora, mandando para S3, você usa o backup do próprio RDS ali, o backup do dia a dia automático dele, com o lifecycle de até 35 dias, e você pode ter o backup de guarda no S3. Né? Fecha o ciclo certinho. Né? Exato. E aí você consegue gerenciar a parte de backup de log também para diminuir ali interfere aí no RPO, na verdade, fazer o seu backup de log a cada 5 minutos, a cada 15, a estratégia também fica mais flexível, né? Não só voltar um backup do dia anterior, você consegue voltar as posições de log também. Por último ali, o ponto de manutenção, né? No RDS, algumas funcionalidades de manutenção o cliente não tem, então, no caso, o software, a atualização de software e atualização do sistema operacional em si também já é feita direto na própria instância, não é uma preocupação que tem que ser feita pelo administrador. E o Amazon EC2, a gestão é total, né? Então, é uma preocupação, talvez algo para se contar aí na decisão entre um e outro, que é exatamente essa gestão e a parte de segurança também, né? Querendo ou não, ali você tem um sistema operacional com funções que muitas vezes nem deveriam estar instaladas e podem ser uma brecha de segurança aí no cenário que você possui. Sim, tem um ponto também, pessoal, que em geral nas literaturas não falam, né? Nos documentos não falam, é que assim, existe uma diferença de preço, né? Então, primeiro que você não pode trazer licença no RDS, então isso pode ser uma diferença de preço para você, mas trazendo ou não, o RDS tende a ser um pouco mais caro, né? Porque você tem uma gerência extra ali, você tem a abstração da camada de automatização do próprio RDS, que te facilita uma porção de coisas, mas que tem um custo extra em função disso. E lembrar que tem a reserva, né? Tem como fazer reserva de RDS também, para baratear o custo. Exato, não entra no Savings Plan ainda, né? Que é o novo método de fazer reserva
AWS, mas é bem flexível, a reserva de RDS ela é bem flexível, né? Apesar que para SQL Server, para geral, tudo que é Microsoft, né, em função da licença, as reservas não tem tanto desconto quanto só o hardware, né? Sim. Mas tem um bom. Bom, falando um pouco especificamente do Amazon RDS com SQL Server, né, tem alguns tipos de instância, né, você tem um perfil parecido com o EC2, são instâncias com menor custo, depende da sua necessidade também, e aí são métricas que tem que vir também de um comportamento de aplicação, um comportamento de ambiente, para definir qual o melhor tipo de instância em relação à memória, em relação ao uso de disco. Então, o legal é que ele te dá uma flexibilidade nesse sentido, tanto em relação a recursos de processamento e memória, quanto ao uso de disco, né? E consegue utilizar, por exemplo, IOPS provisionados, onde você tem uma capacidade, enfim, conhecendo também o que você tem uma capacidade de IOPS provisionados ali para você, reservados, no caso. Só lembrando essa parte que o SSD padrão, né, da AWS, para cada giga são 3 IOPS, né, que ela garante. E aí, quando você tem aqueles workloads que, para a quantidade desse, sei lá, imagina que a base tem 1 tera, então você vai ter 3.000 IOPS. Se você vê no seu ambiente atual que ela consome mais de 3.000 IOPS em alguns momentos, isso é muito importante, então, quando for para a AWS, tem que ter o provision, que senão você vai sofrer com performance do banco. Ou aumentar o disco, né, para buscar aquela quantidade de IOPS. Ou aumentar o disco, Aí você tem que fazer a balança. É que quando é realmente algo bem crítico e que tem que ser realmente estável, aí é bom deixar o provision mesmo. Mas aí, de novo, depende da instância e também do bolso, né? Tem que fazer o cálculo, né? Porque tem que fazer o cálculo, né? Porque existe aí depois uma matemática para isso, a gente deve falar disso no momento oportuno, mas a questão de usar o provisionado ou não, né? Existe uma regra, até um limite, né? Para o IOP não provisionado, mas às vezes a performance é até melhor, mas precisa fazer o cálculo por na balança, né? E tem algumas diferenças aí entre usar o. Ele é bem caro, né? Colocar o provision é bem caro. Como regra geral, se você precisa de muito IOP, você acaba tendo que ir para IOP provisionado, mas não é a regra específica para todos os casos, então vale a pena entender bem as diferenças dos dois aí para também não jogar dinheiro fora, né? Exato. Até porque, dependendo da capacidade que seus bancos têm, por tamanho mesmo, você acaba ganhando em IOPS também, né? Então, é um modelo que tem que ser estudado aí, vai caso a caso, depende do ambiente mesmo. Bom, o mesmo acontece para instâncias de EC2, então a gente tem os modelos de instância para EC2, que vão ali de M5 até H1, né? Que aí cada uma delas tem o seu perfil e tem o seu perfil de uso. Isso aqui também é algo que tem que ser avaliado de acordo com a carga que você tem no banco de dados. Então, é uma característica que tem que ser bem conhecida na hora que você adquirir serviço, para que sua aplicação como um todo, né, sua estrutura não seja penalizada por essa questão de recurso. No Amazon EC2 é um pouco mais tranquilo para trocar o perfil de máquina, né? Então você consegue baixar a instância e mudar o tipo da instância. Já no RDS não, né? No RDS você precisa ou tirar um backup, fazer uma AMI do seu ambiente de banco de dados e subir uma instância nova mudando o modelo. Então eu acho que é um ponto interessante aí para se pensar na hora de dimensionar a estrutura de banco de dados aí. Falando nessa parte, foge um pouco do assunto, sabe? Mas se tem uma feature boa que a AWS deveria fazer, não sei se está no roadmap dela, é o tal do... Você precisa aumentar a memória, a CPU do seu ambiente, ter que baixar e subir é ruim, né? Tem que ser... O VMware da vida que você consegue fazer quente, né? Você depende de como você configura o VMware, você faz tudo isso a quente. Mas você tem uma limitação... Oi? Mas é que depende um pouco, cara. Por exemplo, no RDS, o método de aumento ele é um pouco diferente, né? Porque na prática você não aumenta o recurso, né? Online, né? Você deixa o recurso disponível e traz. É meio que o que o serverless faz, entendeu? Você dá o recurso, o cara já tem o recurso e você fica tirando e limitando a trava, entendeu? Então, no VMware também, porque você tem uma questão do sistema operacional, né? Você não consegue sair colocando e tirando o CPU do sistema operacional de forma simples, né? É um desafio mesmo. Mas no dia que tiver isso, vai ser muito bom.
Esse animal. Tem hora que você só precisa né? Exatamente, você consegue. Porque às vezes só precisa aquele pouquinho de memória, você vai lá, adiciona, depois tira, enfim. Quer dizer, tirar é chato, né? Se for pra assinar. Aumentar é tranquilo, agora tirar realmente é mais chato. Mas o aumentar deveria... Essas aplicações, como é o caso da SQL Server, que aloca toda a memória que você define para, né? Então, sim. Realmente tem alguns desafios aí. Banco de dados em geral faz isso. E a SQL Server tem aquela pegadinha lá que se você deixar o default, não sei porque a Microsoft ainda não tirou isso, mas é um erro bem comum quando você pega ambiente desses não gerenciados do RDS, que se você deixar default, ele vai consumir toda a sua memória que tá lá no seu ambiente, ou seja, ele vai swapar. E é uma coisa bem comum de você ver que quando você chega em ambiente, já olha de cara esse parâmetro, que é o Max Server Memory. Que se deixar lá, você vai ver que é um número bem infinito mesmo. E tem que ser que é uma sacanagem da Microsoft, inclusive. Ele deveria fazer uma regra de 3 lá para, pela quantidade de memória que você aproximar, ele já colocar lá, sei lá, 80% ou 90%. Isso. E não deixar infinito. Bom, voltando à questão do licenciamento que a gente estava discutindo, né? Trouxe só a matriz de licenciamento da AWS como geral, para trazer um pouco sobre os modelos de licenciamento para SQL em RDS e em EC2, né? Então, a gente tem ali o licenciamento incluso e o licenciamento BYOL, né? Onde você traz a sua própria licença para a estrutura da AWS ou com suas AMIs. E aí você tem as opções de host dedicado, por exemplo, no EC2, em que você pode observar o seu contrato e ver se ele tem esse suporte. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do License Mobility. Na verdade, é um formulário que você precisa fazer junto à Microsoft. É um trabalho a 4 mãos, ou seja, não é só você portar a sua licença utilizada para a AWS. Eu tenho um licenciamento pago aqui, e a plataforma tem esse suporte, eu vou levar e vou ativar minha máquina com o meu SQL, por exemplo, com o que eu já tenho. Então, é algo que, para estar em compliance, é importante envolver a Microsoft para avaliar se você tem essa opção dentro do seu contrato. E uma das premissas, claro, é ter um software assurance ativo, tá? Aqui falando mais uma vez... Essa questão de licença é bem chata, né? Eu diria que qualquer coisa de licença sempre é bom ver com o fornecedor e nunca ficar no achismo, né? Porque se você for... Não, obviamente, não por má fé, mas se for pego lá por alguma coisa que você deixou passar, é uma grana muito grande, né, que você gasta enfim, por não estar de acordo com o padrão, né? Exatamente. É sempre bom falar com o fornecedor. Exato. Bom, e para SQL Server, a gente tem para o RDS, como nós comentamos, né, o modelo de licença é um modelo de licença included. No passado tinha o BYOL para Amazon RDS, mas essa opção hoje, se você acessar o painel e tentar criar uma instância, você vai ver que já não aparece em nenhuma das versões. E o SQL Server na AWS como EC2 já tem um pouquinho mais de flexibilidade, você pode utilizar as licenças, as suas licenças próprias, né, de acordo com o License Mobility, e utilizar o benefício ali das licenças inclusas para suas instâncias. O legal, como nós já vimos comentado, acho que até na última live, do licenciamento incluso, é que uma série de preocupações já estão embutidas ali dentro do seu licenciamento, né? Então, por exemplo, você não precisa se preocupar com a versão que você tem suporte e está licenciado, né? Você já compra isso e isso já vai se atualizando para as últimas versões. Claro que quando você sobe a sua instância, ela já tem você seleciona a versão que a instância vai utilizar, mas é possível você fazer um upgrade disso sem ter um custo ou estar amarrado ao nível de suporte em relação a isso, tá? Então, é uma opção que descomplica bastante o modelo de licenciamento. E tem outros benefícios também, por exemplo, quanto à necessidade de você ter que alocar uma quantidade de licenças, ter que previamente comprar ali um pool, né, uma quantidade, por exemplo, de cores, e deixar aquilo parado, né, para que você possa ter utilizar ali à medida que o seu ambiente vai crescendo. Então, isso pode ser bem custoso, tá? Essa é uma opção flexível, você utiliza pelo tempo que for necessário, caso você precise desligar, esse custo reduz também, tá? Então, é um ponto importante aqui para se observar. E falando um pouquinho para todo mundo aí também, que quando for adquirir licença, mesmo que você não está indo ainda para a nuvem, né? Se for adquirir uma licença, contrata, já
já negocia mobility, né, cara? Porque você não fica preso, né? Sim, sim. Com certeza, te dá uma flexibilidade maior ali. Falando um pouco dessa questão do License Mobility, né, abrindo um pouco esses pontos, quando você utiliza a sua licença própria na AWS, como nós comentamos, tem seus benefícios, né, você reduz a parte de custo para os serviços que são cobertos pelo License Mobility, como, por exemplo, SQL Server, Dynamics AX, SharePoint Server, entre outros serviços, e acaba também prolongando o tempo de vida do hardware, né? Você começa a desacoplar um pouco essa relação, e a AWS também permite para dedicated hosts você conseguir subir imagens legadas e ativar essa imagem, né, com um licenciamento existente, desde que você já possua um software assurance, né? Como nós comentamos, geralmente o processo aberto junto com a Microsoft, inclusive no próprio site da Microsoft, da Amazon, existe um passo a passo com recomendações, onde a Microsoft é acionada por um formulário para que possa ser analisado a quatro mãos se você tem ou não essa opção de licenciamento inclusa, né? Em comparação com as licenças, com o licenciamento incluso, tem alguns benefícios, por exemplo, a preocupação com o caos de licenciamento para o Windows Server, que é uma outra preocupação, né? Até então, tudo que o cliente acessa também precisa ser licenciado, você precisa ter um licenciamento para cada um dos clientes. Então, isso é algo que também descomplica um pouco a questão de conformidade e custo também, tá? Exato. Bom, aqui falando... Das causas. Não se esqueça das causas. A gente falou na semana passada, não se esqueça das causas. Causas inclusas. Não sei se você sabia disso, Marcel. As causas são todas inclusas quando você usa a licença AWS. Exatamente. Não sabia. Exatamente. Inclusive, inclusive, se a aplicação for client server, por exemplo, não precisa se preocupar com calma. Exato. Exatamente. E aí, assim, essa questão da calma, mais uma vez, é uma coisa que pode te ingestar. Você geralmente sobe um ambiente com uma quantidade de licenças, né? E tem que se preocupar em renovar ou ampliar esse pool ali à medida que o seu negócio vai crescendo. Então, é uma vantagem também do modelo de licenciamento incluso na AWS. Né? Bom, aqui a gente já comentou um pouquinho sobre falando de gestão, né? O que eu tenho de gestão no Amazon RDS, o que eu tenho de gestão no SQL Server no EC2, né? Então, a gente pode ver aqui que a gente tem um comparativo falando das primeiras camadas ali, as 6 primeiras camadas, onde, por exemplo, no EC2 você tem a gestão de scaling, alta disponibilidade, como a gente comentou, a estratégia de alta disponibilidade, backup, atualização, manutenções, e patching do sistema operacional e segurança também, que é a caixinha que não está aqui, tudo fica a cargo do administrador, né? Tudo fica a cargo do cliente. Então, isso é uma coisa a se pesar no que diz respeito a custo de administração, enfim, é um modelo que tem que ser avaliado, né? Em comparação com o RDS, todas essas possibilidades de scaling já são scaling, alta disponibilidade, backup, entre outros, já estão embutidos na ferramenta. Então, por exemplo, você não precisa se preocupar com patching, sai uma versão, uma vulnerabilidade de segurança, os próprios mecanismos da AWS são responsáveis por fazer esse processo de atualização, tá? Então, é uma plataforma 100% gerenciada. Claro que você tem a gestão mínima sobre o ambiente de banco de dados, e à medida que o RDS vai avançando, você tem outras possibilidades, como a gestão de manutenção, entre outras coisas, tá? Eu acho que a tendência, no bom tempo, é realmente ficar tudo em RDS, né? É difícil, eu acho que com o tempo as pessoas vão pegando mais familiaridade, né? Quando ficar todo mundo na nuvem, eu acho que é difícil ficar em... Só realmente com alguma coisa específica, né? E a City vai aumentando. A gente vive anunciando coisas de RDS aqui, igual o próprio... no trabalho aí que o Larry estava fazendo sobre esse tema, ele me questionou algumas coisas, e algumas delas foi assim, cara, ó, puta, tem recurso tal que não tem. Não, agora tem. Foi anunciado, sei lá, 2 semanas atrás. Então, o próprio reporting, o Integrations Manager, o Integrations... Service, exatamente. Integration Service foi tudo lançado, há um mês atrás, menos de um mês atrás. Assim. Então, assim, as funcionalidades que são limitador, né? Tipo, são pré-requisitos de uma migração que pode não acontecer em função disso, aos poucos elas vão deixando de existir, né? Bom, aqui a gente entra um pouquinho para falar sobre
Na verdade, algo que a gente pode ligar aos métodos de migração do ambiente on-premises para a AWS, mas trazendo mais para o lado de alta disponibilidade, né? Quais as estratégias que nós podemos usar para garantir a alta disponibilidade e tratar a parte de replicação de dados, né? O próprio SQL em si tem opções de replicação de dados, né, como opções que eram muito utilizadas, né, agora a parte de OS 1 veio a ser mais utilizada no cenário, como Logsheet, Mirror, né, mas aqui a gente tem mais um cenário de hoje o OS 1 é bem padrão mesmo, né, assim, é exato. Difícil, a partir de 2012 mesmo, assim, é OS 1, tem que ser, e é muito estável, né, o OS 1 é muito bom, bem estável mesmo, rápido, você fazer chaveamento é bem rápido. Eu já peguei ambiente de chavear e você nem sentir, e eu tive que colocar uma monitoria para me mandar, dizendo, ó, chaveou o cluster, porque eu nem sentia, nem sabia que tinha chaveado, e às vezes fica chaveando, você nem sabe o que está ocorrendo, né, porque ninguém sente, para saber se tem algum problema ou não. Tão estável que ele é. Monitorar. Como? Tem que monitorar bem, né, senão se acontece, não percebe. Isso, exatamente, de tão estável que é. Exato. Nesse modelo que a gente trouxe aqui, é algo recente, né, Marcel? Pode falar um pouquinho melhor aí, que é o Distributed Availability Group, né? Até então, quando a gente falava de alta disponibilidade, você tinha o cenário comum era ter o Windows Failover Cluster, um ambiente de um grupo, um AG, né, um Availability Group, com replicação para uma estrutura, no caso pode ser até a própria AWS mesmo, dentro do mesmo cluster. Só que agora, com essa possibilidade do Distributed Availability Group, os hosts, né, os nodes, no caso, não necessariamente precisam pertencer ao mesmo cluster. Você consegue fazer isso de forma distribuída dentro do próprio Availability Group, né? Então, você tem um listener dos dois lados e você pode fazer essa replicação entre grupos de database, né? Isso, exatamente. Isso aí é muito bom para aqueles ambientes que você precisa migrar. Imagina que você tem que sair de on-premises para a nuvem. E que o tempo de disponibilidade lá do ambiente não pode ser passar, sei lá, de 15 minutos, 10 minutos, o que seja. Cara, para SQL Server é essa solução, tá? Porque depois que você configura isso, ele começa a jogar todas as transações de um lado para o outro, e aí no dia da mudança é simplesmente o comando lá que você diz, ó, agora quebra essa replicação desse lado A para o B, e você agora vai escutar, as transações vão tudo para o outro lado. Você altera lá o DNS, altera para o novo listener e acabou. Ou seja, é uma questão de um comandozinho, você já está apontando para o outro lado. E isso para ambientes que muito crítico, que tem pouquíssimo tempo de downtime, é essencial. E é bem tranquilo fazer. Se você for no Google e colocar como configurar Distributed Availability Group, pode pegar o primeiro link que vem da Microsoft, seguir aquilo ali que você está pronto ao ambiente. É bem... Claro, tem a parte chata de configurar lá o AD, enfim, deixar no ambiente, mas assim, depois disso, é bem tranquilo, tá? É difícil dar erro. Sim, sim. Configurei bastante e, cara, é bem tranquilo. Só seguir a nota que vai. Inclusive, vai ser um pouco melhor que a estratégia de RDS, né? É um pouco melhor que a estratégia de RDS, né? Porque o RDS vai, mas não volta. Então, o rollback da estratégia com o RDS é um pouco mais complicado do que essa estratégia, né? Que essa aí, do mesmo jeito que você está indo do A para o B, depois que você configura e quebra a replicação do A para o B, você vai lá e diz, beleza, caso precise de rollback, o que você faz logo depois de alterar as coisas? Você pega e diz, ó, agora tudo que vier do B, joga no A. Porque se você precisar voltar, é a mesma coisa. É só quebrar a replicação e joga para o outro lado. Chega aí, de volta, é muito simples. Para quem não está tão familiarizado, só você vai fazer uma migração de banco, você, sei lá, vamos supor que você tenha um caso esdrúxulo, você tem 20 tera do lado de cá, 30 tera do lado de cá, e você precisa migrar para a AWS. Cara, não tem como você fazer uma janela para transferir 30 tera, por mais que você de 10 GB, você não vai conseguir transferir isso rápido, né? Para fazer uma janela, dentro de uma janela razoável, aí, que seja do final de semana, cara, né? Outra coisa, para o risco, né, cara, você fazer, testar e dar problema e tal. Com a estratégia de você deixar replicando, né, é a estratégia que a gente faz sempre que possível para banco, sempre que faz sentido, assim, para banco, que o esforço não é menor. Você pega uma basinha de 1 GB lá, não faz sentido, talvez, mas, e com uma janela boa, né? Mas se você tem uma base muito grande, o método é esse. Então a estratégia é o via DMS, que a gente vai até falar um pouco aqui de DMS hoje, né, Laura? Sim. Se houver tempo rápido.
E aí você deixa replicando, né? Parecido com o Cloud Endure, que a gente falou em algumas outras lives aqui. Você deixa replicando. Na hora da virada, você simplesmente passa a usar o lado de lá e passa a usar o lado de lá. Aí é um recurso nativo, né? E o que é legal é que já está embutido ali, não é uma ferramenta fora, né? Um detalhe importante é que aqui tem que se atentar só à versão do SQL, né? Só a partir do 2014 e o Standard do Enterprise, que tem suporte para esse tipo de funcionalidade, tá? Isso mesmo, bem lembrado. Sim. E um ponto legal, aqui a gente estava até discutindo, né, Maciel? Agora o RDS, ele também tem suporte para OISON. Então, você consegue colocar uma instância de RDS dentro de um grupo de disponibilidade. Então, a sua migração para o ambiente de RDS acaba sendo também mais simples, né? Uma estratégia que você queira utilizar dos benefícios e veja que é uma boa opção, dá para fazer essa migração também, além do DMS, né? Utilizar o próprio recurso nativo para fazer esse processo. Bom, ainda falando sobre a estratégia de replicação, né? Esse aqui talvez seja o cenário mais comum, aqui falando de um cluster que está dentro da própria AWS, né? Onde você tem o nó primário dentro de uma availability zone e o secundário numa outra zona, e você pode utilizar aí o seu witness, né, o seu voto, numa terceira zona, claro, para você não deixar ele na mesma zona. Em caso de disponibilidade, se você deixa esse voto no mesmo lugar, você perde 2 votos, o seu cluster cai, né? Então é uma funcionalidade legal. Isso daqui, já aqui você pode utilizar o Synchronous Replication, né? Ou seja, as próximas operações só são liberadas quando ele comita nos 2 nodes, né? Um ponto interessante aqui, que também impacta em custo, quando isso é em EC2, é que você não paga o nó passivo, tá? Então, se você utiliza um modelo de usar o seu próprio licenciamento, se a sua base réplica secundária, no caso, não tem nada, ou, por exemplo, não usa nem leitura, você consegue licenciar ele como se fosse um nó passivo, então você não paga esse custo, a menos que a role esteja ativo nele, tá? Então, é algo interessante aí. No modelo anterior que a gente estava comentando, falando do método de replicação, né, claro que ele mantém como assíncronos, porque tem exatamente por esse modo de operação, né, então, isso é algo a ser avaliado também a nível de aplicação, porque você pode impactar o tempo de resposta da aplicação, porque até ele liberar a próxima operação, ele tem que comitar nos 2 nodes, e aí tem variáveis no meio, como a parte de latência, a sua própria conectividade, então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de te mencionar esses métodos de alta disponibilidade de replicação. Bom, e aqui a gente trouxe um cenário onde a replicação ocorre em 2 regiões diferentes, né? Você tem na região A, você tem um node primário dentro da Availability Zone 1, replicando de forma síncrona para a Availability Zone 2, e uma terceira região que recebe isso de forma assíncrona, que é o comportamento que o Maciel comentou, onde você pode simplesmente chavear o seu ambiente para uma outra região, isso tudo falando de funcionalidades nativas do próprio SQL, tá? No EC2. Bom, a gente falou das estratégias de alta disponibilidade, de replicação, né? Mas é importante se atentar também às facilidades em relação ao backup de SQL na AWS, né? Na AWS, você tem a flexibilidade de realizar os seus backups dentro do próprio S3, né? Então, agora, por meio de funções, né, você tem até uma procedure que você roda dentro do seu banco de dados para permitir com que o backup seja, falando do ambiente on-premise, né, ou realizado dentro do S3 diretamente, ou por um storage gateway você faz você mapeia, faz o backup dos seus arquivos via SMB, né? Claro que falando do ambiente on-premise por S3, é preciso levar em consideração a sua qualidade na conectividade, o seu link em si, e o tamanho dos arquivos, né? Comparando ali, fazendo um paralelo com o tempo de janela que você vai precisar para levar esses backups, arquivos de backup por S3, né? Então, mas é uma flexibilidade bem legal, tem sido bastante comum a gente pegar casos como esse, não só do ambiente de nuvem, mas como on-premise. E já estando na AWS, né, você consegue utilizar o mesmo bucket, tanto para EC2 quanto também para RDS. O RDS, essa funcionalidade, você consegue habilitar também via procedure e fazer o backup e o restore utilizando um bucket. Aí você passa o nome do bucket e o nome de arquivo para fazer o restore.
E para backup, é possível utilizar uma flag, na verdade é uma opção que é habilitada a nível de banco, para que essa compressão ocorra dentro do processo de backup, né? Nativamente essa opção não vem habilitada, certo, Marcial? Até porque onera um pouco a questão do processamento na instância, né? É um ponto importante aí de colocar. Onera bastante, sim. Eu até validei aqui, tá? O point in time tá sim disponível, RDS, tá? Baseado no Redlog, então 43 minutos atrás. Sim. Uma coisa, né, pessoal, que parece bobagem, falar de RDS, não sei o que lá, mas é uma coisa que eu acho que, não tem preço. Para você automatizar isso, fazer isso na unha, por mais que você tenha um software de backup que faça isso, tá? Óbvio, se tiver um software de backup ajuda bem, né? Já facilita. Mas, cara, se eu subir um banco agora e daqui a 5 minutos eu estar com um banco pronto, com backup point in time, acho que isso tem um peso, né? Nossa, muito peso. Isso é, como você falou, por mais que você tenha as coisas, mas imagina você vai lá, por mais que tenha automatizado, mas aí você depois tem que testar, ver se está tudo ok mesmo. Aí você tem que colocar a rotina para mandar e-mail, que seja. Enfim, tudo isso aí leva um tempo. Por mais que você já tenha feito isso N vezes, mas sempre tem um probleminha ou outro, e, cara, com gerenciado não, você tem certeza que aquilo ali funciona e vai funcionar, né? E você tá pagando para aquilo ali, né? Então, realmente é algo essencial. Sim. E ainda tem a questão também tem a questão de custo, né? Você vai precisar licenciar isso aqui para sua ferramenta de backup, para subir um ambiente novo, você tem que estar dentro do pool de licença que você comprou, né? E aí você pode cair em outras questões também, como, por exemplo, o formato de armazenamento da ferramenta, né? Nesse modelo que a gente está citando, claro que tem casos e casos, né? Não dá para citar o que como nós comentamos no início, é o famoso depende, né? Mas aí você não fica também amarrado ao formato proprietário ali da própria ferramenta de backup, enfim, tem um pouco de flexibilidade dependendo do seu ambiente para rodar no padrão ali, né? No formato de arquivo nativo, que independente da ferramenta que você usa, você restaura a nível do próprio SQL, né? Então, isso é bem legal aí. E acaba sendo também um ponto, né? Essa parte de backup e restore acaba também sendo uma possibilidade aí na estratégia de migração, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma migração de uma base específica do meu ambiente on-prime. Se eu posso fazer um backup dessa database, claro que alinhado a questões de janela, e tem todos os caso e caso, né? Faz esse backup no S3, você consegue restaurar isso no destino, ou no RDS, ou no EC2, para fazer essa migração desse banco para a nuvem, né? Então, não deixa de ser também uma possibilidade de estratégia para migração. Porque tem bancos que, enfim, tem ambientes que a janela é tranquila, né? Então, não tem para que você colocar alguma coisa assim. E às vezes você nem tem licença para isso, né? Às vezes nem tem licença para isso, enfim. Aí você joga lá e faz restore e acabou. Sim, é uma estratégia simples, né? E é o que a gente faz também muito com MySQL, né? Com Postgres e tal, né? Dependendo do tamanho da base. Muito bom, bate-papo.